Pessoal, falar de aprendizagem criativa é falar de botar a mão na massa, é falar de encostar, de manipular objetos, de inclusive trabalhar em equipe, em conjunto, se encostando, se abraçando. E, infelizmente, a gente está nesse contexto, né, de pandemia. Há oportunidades interessantes, como o Jodir falou, foi nesse contexto que a gente acabou se conhecendo, por exemplo, mas realmente a gente está perdendo muita coisa, né? E a aprendizagem criativa tem muito disso, né? Do presencial, de botar a mão na massa. Então, é um desafio falar justamente de aprendizagem criativa nesse contexto, né? O ideal é que a gente estivesse juntos, numa sala bem interessante. E o que eu fiz hoje foi me esforçar aqui ao máximo para tentar colocar um ambiente um pouco diferente para vocês, trazer alguns objetos durante aqui a apresentação, tentar também não usar PowerPoint para tentar ficar todo tempo olho no olho com vocês, para que não se torne algo maçante, né? E para começar já, falando de objetos, né, vocês vão ver que, como eu disse, né, a aprendizagem criativa envolve muito manipulação, objetos, e a gente vai ver que isso, no universo das crianças, é fundamental, né? A questão de você ressignificar objetos, a questão de você contar histórias através de objetos, a questão da imaginação, que é o pensar brincando, que a gente vai ver também mais para frente. Então, para começar, vocês já se conhecem um pouco aí das unidades anteriores, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais vocês, tá? Sem também tomar muito tempo aqui do nossas 2 horas, né? Mas vamos então, por favor, nos apresentarmos, né? De uma forma um pouco diferente, tá? Eu começo aqui enquanto vocês se preparam, eu estou dando as instruções agora, mas são muito simples, na verdade, né? Eu queria que cada um, por favor, pode ser na ordem aí de interesse de cada um, né? De vocês aí, quem puder já ir iniciando depois de mim aqui, que eu aproveito também para já me apresentar com essa dinâmica. A ideia é que vocês falem quem são vocês, o que vocês fazem e quais são as expectativas usando um objeto. Tá? Então, eu vou pegar aqui meu objeto. Eu vou trabalhar com vocês hoje vários objetos. Tá? Deixa eu ver aqui o objeto de agora. Peguei aqui uma caneta. Uma caneta, tá? Então, eu vou me apresentar por meio dessa caneta aqui. Pessoal, eu sou Israel Jorge, tá? Eu acho que uma forma de me definir seria um grande desejo, uma grande empolgação em me expressar, tá? Inicialmente me expressando escrevendo, né? Eu venho do direito, por incrível que pareça, né? Depois passei na trajetória acadêmica e profissional também, por administração, por administração pública e também o tema da criatividade, que envolve várias frentes na minha vida, né? Criatividade na economia criativa, como estratégia de desenvolvimento de regiões, inclusive, regiões urbanas de baixa renda, inclusive, como negócios, como empreendedorismo ligado à economia criativa pode ajudar. Também a educação e, obviamente, a aprendizagem criativa. Hoje eu trabalho na Universidade Corporativa Sebrae, e lá a gente também leva a aprendizagem criativa, digamos assim, para os adultos. Vocês vão ver hoje que os princípios da aprendizagem criativa não servem só para crianças, não. Aliás, bom seria se a gente usasse isso para o resto da vida. Aliás, o nosso livro principal, nosso livro guia principal aqui, vocês vão ver daqui a pouco, fala justamente isso, né? O jardim de infância para a vida toda, né? Que bom seria se a gente usasse isso para a vida toda mesmo. Então, esse sou eu, tá? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. A minha essência, digamos, é me expressar. Gosto muito também de arte, vocês vão ver que isso também está ligado com o tema aqui, tá? Me expressar. Então, usei a caneta aqui para me apresentar. Então, como estava dizendo assim, é um prazer conhecer vocês, pessoal. Espero que vocês tenham já notado um pouquinho aqui como, de repente, sem planejamento, né? Quando eu coloquei a provocação aqui, opa, lembrei do objeto. Às vezes você pega o objeto sem ter certeza muito do que você vai falar, mas falando, se soltando ali, pegando o objeto e associando ao objeto que vai saindo. Vai saindo, que você vai ressignificando aquele objeto, vai contando a sua história a partir dele. Isso é muito legal, isso também é um dos elementos aqui que a gente vai tratar. Pelo que vocês falaram, pessoal, vocês já trabalham, vocês já conhecem
tá, de forma prática, de forma intuitiva, o que é aprendizagem criativa. O que a gente vai fazer aqui agora com vocês, sem se tornar maçante, tá? Eu quero ser bem rápido para a gente já começar também uma outra atividade, é falar um pouquinho da aprendizagem criativa de forma um pouco mais sistematizada, né? E mostrando um pouco da história de como essa metodologia, essa abordagem surgiu, tá? Essa abordagem, aprendizagem criativa. Esse livro aqui, ó, é a principal, estão vendo bem aí, é a principal referência, tá, dessa unidade. Jardim de Infância para a Vida Toda, do Mitchell Resnick. Mitchell Resnick. Não sei se vocês já leram, se alguém tem o livro, eu acho que vale a pena, tá, na medida do possível, aí no contexto dos próprios materiais da obra, ou mesmo individualmente, quem puder, tá, pela Amazon, acho que sai uns R$40, tá? Muito legal, uma edição já em português, bonitinha, bem traduzida. E aqui vocês vão, o subtítulo, né? Por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. É muito legal e a unidade está principalmente baseada nesse livro, tá? Por quê? Porque o Mitchell Resnick, ele é bem, como todo americano, né? É do MIT, MIT, né? Uma das universidades mais famosas, respeitadas do mundo. Os americanos têm isso, né? Eles são muito práticos, assertivos, objetivos nas pesquisas e na correlação das pesquisas com a prática, né? E é muito legal isso. E o Mitchell Resnick, quando perguntam para ele assim, ele fala isso de forma interessante no livro, quais são as maiores invenções da humanidade, né? Nos últimos 1000 anos, qual é a maior invenção? Aí muita gente fala, sei lá, a imprensa, o avião, o computador, e aí ele brinca assim, não, a maior invenção dos últimos 1000 anos é o quê? É o jardim de infância. Por quê? Ele fala isso aí revolucionou a forma de levar informação, levar conhecimento para as pessoas, né? Para as crianças, no caso. Por incrível que pareça, o jardim de infância é uma invenção até recente, né? Ele foi inventado por um alemão, tá? O Frober, sobrenome aí com um sotaque diferente, né? Em 1837, ou seja, no século XIX já, né? Que foi inventado o jardim de infância. E o Frober aí, ele trouxe também, com essa abordagem de um ambiente diferente, onde as crianças poderiam ter atividades mais lúdicas, mais prazerosas, ele também trouxe ali uma série de brinquedos, ele criou uma série de brinquedos chamados presentes de Frober, né? Que tinham como princípio principal o quê? Compreender pela recriação. Olha que bacana. E aí ele percebeu também que a recriação, ou seja, criar de novo, está muito ligada à recreação. Por que recriação? Porque a criança, no universo dela, começando a vida, é o que ela faz. Ela observa o mundo e tenta imitar, né? Então ela observa lá uma casa, um prédio, e ela tenta imitar aquilo. Ela pega um bloquinho de madeira, por exemplo, e tenta montar o prédio também. Aí aquilo desmorona. Ela percebe, opa, tem que prestar um pouco mais de atenção, tudo de forma intuitiva, é claro, né? Prestar um pouco mais de atenção aqui no equilíbrio. Eu tenho que colocar ali as pecinhas um pouco mais juntinhas aqui para que não caia, uma base um pouco maior. E é recriando, contando histórias, por exemplo. As histórias que a criança conta praticamente sempre são recriações do que ela experimenta na casa dela, com os amiguinhos dela, com as histórias, os contos de fada que ela ouve, ou seja, ela tenta recriar aquilo que ela vai absorvendo. É interessante, pessoal, que a gente está num contexto, inclusive, propício, né, para abordagem espiritual também. É interessante que o próprio ser humano, e a criatividade está nesse contexto, ele, na verdade, tem também esse impulso de recriar. Por quê? Porque Deus é o Criador, né, criou todas as coisas, e a gente quer recriar. Com base no que a gente tem no mundo criado, com base no que a gente vê ao nosso redor, a gente recria. E está aí o princípio, o motor da criatividade, né? Essa recriação. Criar de novo, criar a partir do que eu vejo ao meu redor. E olha que bacana, duas palavrinhas parecidas, né? O Frober percebeu que recriação andava muito junto com recreação. Ou seja, eu era mais estimulado, a criança era mais estimulada e a gente é mais estimulado a recriar, a esse exercício de aplicar, né, de exercitar a criatividade,
se recriando, ou seja, quando é divertido, quando é prazeroso, né? Quando não é enfadonho. E com esses brinquedos, essa coleção de presentes, aí, entre aspas, o Froebel influenciou, na verdade, toda a criatividade, a própria cultura, tá, do século XX. Então, por exemplo, muitos já ouviram falar, provavelmente, da Maria Montessori, né, e toda a abordagem dela foi inspirada no Froebel. A questão também da arte, do design no século XX foi inspirado muito, né, no que ele fez, no trabalho dele. A própria ciência, a própria engenharia, porque os brinquedos ele trabalhavam com isso. Os brinquedos dele trabalhavam misturando arte, design, ciência, engenharia. Um deles que vocês viram aí que eu gosto bastante é a Lego, né? A Lego também vem com muita influência desse grande trabalho aí do Froebel. Uma outra influência dele também é o que eu faço hoje também para adultos, levando essa aprendizagem criativa para adultos, que é o Lego Serious Play. Aqui, ó, várias pecinhas de Lego, tá? Especialmente separadas pela empresa Lego, né, com uma metodologia bem bacana para trabalhar a criatividade também e a geração de insights, de ideias nos adultos. Mas vamos lá. Uma coisa que o Mitchell Resnick fala muito nesse contexto de aprendizagem criativa, nessa abordagem, né, é o seguinte: quanto mais a gente precisa, né, de crianças que cresçam assim, cresçam aprendendo brincando, menos a gente tem isso, infelizmente. E é por isso que ele clama e que ele escreve, que ele luta por isso no projeto lá no MIT, para que isso não diminua e sim aumente. E qual é a crítica que ele faz? Infelizmente, o jardim de infância, que foi essa invenção brilhante aí do século XIX, tem morrido muitas vezes, né? As escolas, ao invés de levarem o jardim de infância, essa abordagem para frente, ou seja, para as classes de crianças maiores, é o contrário que acontece. Parece que até mesmo para as crianças, o jardim de infância começa a se tornar algo que não era o que foi pensado originalmente. Começa a se tornar o quê? Várias crianças, muitas vezes, em mesas, pode até ter um disfarçar, entre aspas, ali com uma massinha, com coisa colorida, mas já tendo que forçar a alfabetização muito precoce, já tendo que trabalhar com metas e tudo mais. No Brasil, já pensando desde muito cedo em vestibular e tudo mais, é a realidade, infelizmente, mas assim, perdendo essa questão da criança nessa abordagem da recriação com a recreação, aprender. E aí passando muito rápido, e até mesmo já no período do jardim da infância, para aquele modelo de alguém lá na frente passando informação para quem está ouvindo. Isso é muito ruim. A ideia do Mitchell Resnick, que ao contrário disso, a gente leve essa abordagem não só nesse momento das crianças pequenas, mas para frente, para a vida toda. Como eu falei, a gente está tendo frutos interessantes demais e muito proveitosos com a metodologia no Sebrae, por exemplo, né? Na educação corporativa do Sebrae, e essa metodologia de Lego Serious Play, Lego brincadeira ou jogo sério, também teve está tendo resultados muito interessantes no mundo todo, com CEOs, com presidentes de grandes empresas, para gerar criatividade e inovação. E o que a gente mais precisa, e a gente precisa disso cada vez mais, né, pessoal? O profissional de hoje, a criança que vai se tornar um profissional, que vai se tornar um cidadão, obviamente, no mundo, o que mais se precisa hoje, a gente já vê numa das atividades, é isso. A gente precisa de gente criativa, de gente consciente, de gente engajada, né? E não perpetuando um método ultrapassado, de passar informação ali, eu falando e os outros ouvindo, que a gente vai conseguir isso. Então, infelizmente, quanto mais a gente precisa de gente assim, menos o jardim de infância está presente muitas vezes no Brasil, por exemplo. E essa é a provocação, levar o jardim de infância cada vez mais para todas as etapas e para a vida toda, né? O Mitchell Resnick fala de uma espiral, e a gente começa a entender já um pouco mais a aprendizagem criativa. Por que espiral? Porque é algo que vai e volta e cria-se um círculo virtuoso, né? Então, em primeira coisa, imaginar, né? Que é o que eu falei que as crianças fazem aí nesse processo de tentar recriar o que elas veem ao redor. Imaginação. Então, obviamente, isso é muito presente no universo infantil, a gente vai perdendo muitas vezes, mas isso é inato, né?
Imaginar, recriando, por exemplo, eu vou contar uma história, e aí eu vou recriar ali o universo onde a história acontece, usando, de repente, palitos, qualquer material que está à minha frente, a criança vai lá e usa aquilo para ressignificar e contar. Ela imagina que aquilo lá é uma família, é alguém que está na casinha, e vai ter um herói, etc. E tal. Criar. Quando ela transfere a imaginação para a criação, ou seja, para representar ali, por exemplo, essa historinha, ela está criando, ela está executando aquele projeto, digamos assim. Depois, o que as crianças fazem? A criança vai lá, faz o quê? Brinca. Ela imagina, ela cria, ela prepara ali os materiais do cenário e brinca. Ela começa a testar, digamos assim, o que ela criou. Depois, ou paralelamente a esse processo também, né, ela compartilha, ou seja, ela não brinca sozinha, ela chama os amiguinhos, ela fala, você vai ser esse aqui, eu sou esse, a gente vai brincar aqui, tal, já começa a interagir, compartilhar, tá? Depois, a criança começa a perceber algumas coisas. Nossa, aqui não deu certo, caiu a casinha, vamos construir outra. Ela começa a refletir, ou seja, ela começa a perceber algumas coisas que deram certo ou deram errado na criação, no brincar, no compartilhar, e começa a refletir, inclusive sobre a interação, né? Algum amiguinho que não foi legal, que fez uma coisa que ela não gostou, aí ela reflete, poxa, por que você fez isso? Vamos fazer diferente. Reflexão sobre todo o processo que aconteceu, certo? E a reflexão volta para onde? Volta para a imaginação. Percebem? Que legal? Esse é a espiral da aprendizagem criativa, essa é a espiral. Então, imagina, cria, brinca, compartilha, reflete, imagina de novo e vai girando. E a criança faz isso milhões e milhões de vezes. Você sabe que criança gosta de repetir brincadeira, né? Toda hora ela está fazendo isso. Em todo tipo de brincadeira ela está fazendo isso. E outro, que é até mais fácil a gente decorar aqui para guardar isso, né? No aprendizado sobre aprendizagem criativa. Outros princípios orientadores aqui que o Mitchell Resnick traz para a gente são os 4 Ps. E aí, já para não cansar vocês, a gente já vai dividir daqui a pouquinho em grupos, tá? Primeiro a gente vai assistir um vídeo, mas adiantando para vocês aqui os 4 Ps. 4 princípios norteadores, tá, da aprendizagem criativa. Nesse contexto, inclusive, da espiral que eu falei para vocês. Projetos, paixão, pares, do compartilhar, né, outras pessoas, e pensar brincando. Aqui uma adaptação, né, para continuar com o P também na língua portuguesa, seria o play, né, o play em inglês. Como eu falei, aquela metodologia que a gente trabalha muito, da Lego Serious Play, né, brincadeira ou jogo sério. Então, projeto, tá, pessoal? Não é algo teórico, não é algo que eu vou simplesmente fazer sem nenhum propósito. Então, interessante que a gente pode começar a aplicar nesse contexto com as crianças, com a aprendizagem criativa, qual é o desafio inicial? Qual é o problema, entre aspas, que eu quero resolver? Isso, pessoal, é para a vida toda, tá? Esse que é o bacana da aprendizagem criativa. Então, trabalhar com o projeto, com uma missão, com um objetivo, tá? Isso que é o bacana aqui, que é um princípio orientador interessante. Paixão, segundo P aqui. Alguém falou aqui na apresentação sobre aprendizagem significativa. Pessoal, quando significa para você, quando faz sentido para você, você vai com tudo. Concorda? Quando casa com o que você gosta, com o que está dentro de você, faz sentido para você, você se engaja, você se empolga, você não percebe a hora passar, né? É aquele flow que a gente chama, que você entra num êxtase quase de que o trabalho às vezes até vira algo prazeroso, né? Quando o trabalho é o que você gosta de fazer, nem existe trabalho, o pessoal brinca, né? Paixão, fazer o que gosta, ter significado para você. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no nosso contexto, qual é a paixão daquela criança, daquele grupo de crianças, o que faz sentido para elas naquele contexto que a gente está inserido, tá? Pares, terceiro P, obviamente engajar todo mundo e fazer todo mundo trabalhar junto. Trabalho coletivo, trabalho em grupo. Percebam outro elemento fundamental para levar para a vida toda. Por isso que é o jardim de infância para a vida toda, não é para criança só não. Trabalhar com os outros. Infelizmente, como a gente está falando, né,
Isso ficou um pouco prejudicado aqui no contexto da pandemia, mas a gente dá um jeito, né? Isso é fundamental. Pares, trabalhar em grupo, coletividade, tá? E por último aqui o quarto P, pensar brincando, tá? Que é o play em inglês, né? Que é o que a gente vinha falando, que é esse elemento mais chamativo, esse elemento mais interessante, esse elemento central da aprendizagem criativa, que é recriação, ou seja, as crianças recriando o que elas veem ao redor delas, casa muito com recreação, ou seja, brincar, trazer esse lúdico, trazer a brincadeira e canalizar a brincadeira, né, para aprendizagem, é maravilhoso, porque aí você consegue realmente fazer com que as crianças se envolvam, e não só crianças, repito, adultos também. Quem já entrou, ou já ouviu, ou já participou daquela discussão, né? Ai, gente, as tecnologias de hoje estão acabando com as crianças, o menino só fica no celular, não dá mais, vai acabar com a educação, não tem condição, tinha que voltar para o bloquinho de madeira, o parquinho e tudo mais, enfim. Vocês, obviamente, já tiveram envolvidos nessa discussão, né? E como é que o Mitchell Resnick encara isso aí? É muito legal. Ele fala o seguinte, olha só, não, a questão da discussão do que tem mais tecnologia, menos tecnologia, aliás, é interessante a gente notar, né, que parece que tecnologia é tudo que veio depois que a gente nasceu, né? Porque o que tinha antes da gente nascer, a gente já toma como dado e esquece que em algum momento isso também foi criado e também foi uma tecnologia nova. Né? Então, por exemplo, isso aqui é mais orgânico e tal, mas aquilo lá também em algum momento não existia, alguém criou. E foi novo, né? Mas o que ele fala? Tudo isso aí é forma, isso aí é meio. O fim é que importa. Então vamos parar de discutir, ele fala, né? Nos dois extremos, os que têm um medo danado da tecnologia, que vai acabar com a cognição da criança e tudo mais, e também do outro lado, aqueles que são entusiastas demais, acham que tudo tem que ser tecnológico, tal, com as novas tecnologias, né? Na verdade, ele fala o seguinte, tanto de um lado quanto do outro, o que importa é o fim. E o fim é você fazer a criança se envolver, se engajar, ter a paixão e uma aprendizagem naquele processo. Se isso acontecer com algo tecnológico, ótimo. Se acontecer com algo mais um brinquedo mais antigo, digamos assim, ótimo também. A questão não é focar nisso. E aí ele até brinca, né? Ele fala, ele falou que há muitas coisas mais analógicas ou mais antigas, digamos assim, que também são antissocializantes, que também, porque aquela coisa, né? Com o celular a criança fica isolada e não fala com ninguém, tal. Ele brinca assim, né? E a criança que fica tocando violino, treinando violino horas e horas para ser um ótimo violinista, ou fica lendo livros sozinho na cama, no quarto, sem parar. Ela também está se isolando. Então, na verdade, claro, trazendo muitas coisas de positivo, mas o que ele brinca, essa provocação, só no sentido de a gente pensar o seguinte, não interessa muito o meio. Vamos usar todos os meios disponíveis que a gente tem. Vamos cruzar tecnologia com brinquedos mais antigos e tudo mais. O que importa mesmo é o fim, tá? É o objetivo. Pessoal, para acordar um pouquinho aqui, vou pedir a ajuda da Lilian, para a gente dividir aí em 4 grupos, tá? 4 grupos. E aí eu queria que vocês, na linha do que a gente fez na apresentação individual aqui no começo, em cada grupo vocês vão ter um tema, um dos P's, tá? Projeto, paixão, pares e pensar brincando. A ideia é que cada grupo tenha um P, tá? E aí vocês vão discutir rapidinho aqui, deixa eu ver, acho que 5 minutos, se for pouco, vocês me avisam, mas acho que 5 minutos dá 7 minutos, para vocês discutirem com esse grupo de vocês como é que vocês entendem a importância desse P de vocês, né? Para a aprendizagem criativa. E aí vocês também pegarem um objeto, alguém aí, em algum canto que tiver, pega um objeto para representar o grupo e esse P, e mostra e fala depois, esse embaixador, esse representante do grupo aí, fala depois para todo mundo usando esse objeto. Como eu estava dizendo, eu não vou não tem condição de tempo e tudo mais, né? Fazer com vocês aqui. Eu só queria tentar provocar um pouco vocês, na linha dos objetos, inclusive, eu trouxe bastante coisa aqui de objetos hoje para tentar
estimular essa questão da conexão objeto-pensamento, começar a provocar vocês nesse sentido, que é muito central na aprendizagem criativa, né? Então, eu vou só brincar aqui com alguns objetos para vocês, com vocês sobre cada uma das atividades que vocês vão fazer durante a semana, mas, obviamente, as instruções estão lá. Ela aqui é empática com ele, dormindo com ele, tal, e representa também a questão da paixão que a gente falou, né, e tal, mas principalmente da humanidade. Por que eu estou falando isso? Porque é uma provocação que eu faço para vocês nessa hora de pensar em profissionais e profissões, ou características, ou habilidade do profissional hoje, que são cada vez mais requeridas, né, é simplesmente a humanidade. Porque a gente ouve muito falar a questão do futuro das profissões, né, e cada vez mais máquinas, robôs, enfim, estão ocupando espaço de várias atividades e profissões, muitas vezes, que a gente desempenhava antes, digamos, sozinhos, né, sem essas máquinas. Então, o que vai sobrar no futuro? O que vai realmente ser valorizado, já que máquinas fazem até trabalho de médico, até trabalho de advogado cada vez mais? O que vai ser valorizado é o que a gente está vendo hoje aqui: criatividade e empatia. Que, no fundo, é o quê? É o que nos torna humanos. É o que me diferencia de uma máquina. Então, eu sentir, ou eu imaginar, eu me colocar no seu lugar e sentir o que você sente, no lugar de uma criança, no lugar de um par, né, nesse contexto de pares, a máquina não consegue fazer, porque ela não é humana. E criatividade, apesar de a gente ter uma inteligência artificial cada vez mais desenvolvida, também nunca alcança a criatividade realmente humana, nossa, né? Então, é a provocação que eu faço para vocês, mas a atividade não vai ser de objetos, tá? Vai ser para vocês escreverem, vocês vão ter instruções lá, vocês escreverem 3 profissões, qualidades de profissionais, fiquem livres, lá você tem as instruções que são valorizadas atualmente. Segunda, para refletir e compartilhar, é a questão de, isso tudo o material que foi preparado para vocês aí, né? Tivemos que nos reinventar. Pandemia, várias profissões, várias atividades, vários profissionais, enfim, bem genérico, que tiveram que se reinventar, vocês mesmos, inclusive, nesse contexto de pandemia. Trouxe outro objeto aqui para provocar vocês. De novo, aqui não é para objeto, né? É para escrever, mas é para provocar vocês. Trouxe aqui um controle remoto, só para observar uma coisa também que eu acho importante para vocês levarem dessa unidade. Na aprendizagem criativa, é bacana vocês priorizarem as dinâmicas remotas, caso seja feita à distância. Qual a diferença? O Lego Skills Play, por exemplo, que eu trabalho bastante também. Uma dinâmica inteiramente virtual, seria eu pegar um aplicativo que simula as pecinhas de Lego, e aí todo mundo vai lá digitalmente, só que muito mais interessante é botar a mão na massa mesmo, é pegar a pecinha, no caso do Lego, né? Então, qual a diferença do remoto? O remoto, eu vou estar à distância, você vai estar com a sua câmera aí filmando, né, o que você está fazendo, mas você vai pegar o Lego mesmo, a pecinha mesmo, ou o papelão mesmo, o papel mesmo, o giz mesmo, entende? E aí você vai fazer lá, eu vou ver a distância, mas essa é a diferença do remoto, né? Então, eu sugiro que vocês, caso precisem fazer algo à distância, priorizem sempre o remoto na questão das dinâmicas, né? Então, atividade, tivemos que nos reinventar. Compartilhei com vocês aqui um pouquinho da minha reinvenção nesse processo de ter que fazer muita coisa à distância, inclusive descobrindo que é bem mais legal, é bem mais produtivo trabalhar com remoto e não só com virtual, completamente virtual, né? Nessa atividade, vocês também vão colocar escrever, tá? Ir lá registrar e compartilhar todos os ambientes que estão instruídos lá. Profissões, atividades, tarefas que vocês tiveram que se reinventar. E aí vem a parte mais mão na massa mesmo, as 2 últimas atividades que vocês vão fazer na semana, que aí é realmente mão na massa, é realmente algo que vocês vão trabalhar com objetos, como eu já estava provocando vocês aqui. O primeiro é óculos da amplitude. Olha que bacana essa atividade que foi pensada pela nossa colega Dagmar, que preparou o conteúdo para vocês. Óculos da amplitude. Vocês vão pegar aqui, ó, eu gosto de óculos, né, tenho que usar desde os 8 anos. Trouxe um para vocês aqui, ó. Como não poderia ser diferente, né? Vocês vão pegar aqui algum óculos, tirar se não enxerga. Vocês vão pegar algum óculos velho,
algum óculos que vocês possam construir. Estou lembrando que o Rivaldo já sacou sem saber ali na questão do óculos, né, Rivaldo? A Dagmar trouxe essa atividade muito interessante para a gente. Pode ser, não precisa ser, obviamente, um óculos de brinquedo. Se tiver também óculos de brinquedo, serve. Esse aqui é um de Lego que você pode encher de pecinha. Pode ser um óculos que vocês façam com papelão. Pega um papelão, recorta dois círculos, um buraco no meio. E aí vocês vão trabalhar decorando ou agregando ingredientes, digamos assim, que podem ser significativos, né, nesse óculos. Então, eu vou colocar, se eu fosse usar isso aqui, por exemplo, eu colocaria aqui pecinhas que significam isso ou aquilo, começaria a grudar aqui e tudo mais. Vocês vão tirar fotos desse óculos, desse trabalho que vocês fizerem, mão na massa mesmo, né? E o mais legal é o exercício, você também pode tirar fotos de vocês com óculos, né? Vocês vão ver as instruções lá, é o exercício de você colocar o óculos e, metaforicamente, como o Rivaldo bem adiantou lá, até sem saber, metaforicamente, você, então, dizer, estar na atividade, como é que você está enxergando o mundo com aquele óculos, como é que você está enxergando o seu contexto com aquele óculos. Por que você enxerga daquela forma? O que os significados agregados ao seu óculos dizem respeito, né? O que eles têm a ver com a forma como você enxerga. Essa metáfora é muito legal, até coloquei aqui também hoje como pano de fundo para vocês aqui. Eu falei que gosto muito de arte, né? E foi uma coincidência muito interessante a Dagmar ter feito essa atividade sem eu saber, né, antes, e agora tá aplicando ela com vocês. Eu tinha feito aqui eu faço umas obras de arte na risco para fazer umas coisas aqui. Eu tinha feito recentemente uma obra de arte com meus óculos da vida toda, né? Então, eu sou bem econômico, eu uso óculos desde os 8 anos de idade, mas só tive 4 óculos até antes desse aqui, né? Então, o que eu fiz? Nessa obra de arte que não sei se dá para ver muito bem, em cada uma das lentes dos óculos que eu tive até hoje, eu tapei a lente com uma obra de arte de outros artistas internacionais, inclusive, enfim, que representam a minha visão de mundo, como eu me enxergava naquela época. Então, por exemplo, a primeira obra de arte lá, que está na primeira lente do óculos e tudo mais, elas vão vindo progressivamente aqui, né? Em cada fase da minha vida, até o óculos, esse último óculos que eu estava usando até ano passado, né? E como essa minha visão de mundo, né? Esse óculos que eu usava para enxergar o mundo foi mudando ao longo da minha vida e ao longo da minha própria compreensão de mim mesmo e tudo mais. E foi muito bacana, pessoal, esse exercício para mim, porque eu comecei a perceber conexões. Como que muita coisa da minha infância, que eu representei com uma obra de arte ali, né, se conecta com o que eu vim descobrir que me dá paixão, que me dá prazer, que me dá motivação aqui no final, até ano passado, né, com já a vida adulta. Ou seja, foi até um exercício para me conhecer melhor esse fazer aqui, se botar a mão na massa para fazer essa obra de arte. Agora, como eu falei para vocês, não precisa ser nada de muito elaborado, tá bom? Foi uma coincidência que eu ter feito isso antes e poder mostrar para vocês, mas óculos simples, qualquer coisa que vocês tiverem, óculos velho, óculos de papelão, e trabalharem com isso, as instruções também estão lá. Agradeço muito a atenção de vocês, tá bom? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Realmente, para mim, é muito significativo trabalhar com aprendizagem criativa. É muito significativo estar com vocês nesse projeto, porque eu sei que vocês vão atingir crianças, comunidades, enfim, que são muito importantes para o nosso país, para o nosso desenvolvimento do país, que é algo também que eu trabalho muito há alguns anos já. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço demais. Fico à disposição, tá? Agradeço mais uma vez o Joadir, Ana Paula, a irmã Márcia. E, se o Joadir não quiser falar mais alguma coisa aí, a gente se vê, então, na semana que vem. A gente vai interagir também no ambiente virtual. Beleza, pessoal?